E aí, pessoal, tudo em ordem? Vamos continuar nosso estudo hoje trabalhando com portas seriais, uma introdução às portas seriais. Então, só para contextualizar um pouco o nosso problema, você pode fazer uma comunicação entre dois dispositivos usando comunicação paralela ou serial. Na forma paralela, cada bit de um valor é mandado em um condutor ou um sinal separado, então você transporta todos os bits de um valor em paralelo ao mesmo tempo. Na forma serial, porém, você usa um único condutor ou um único sinal e transporta cada bit de um valor ao longo do tempo, um bit de cada vez. Por consequência, de um modo geral, a comunicação paralela tende a ser mais rápida que a serial, porque ela transporta mais informações em cada operação. No entanto, você deve tomar um certo cuidado aqui, porque você tem que contextualizar qual é a aplicação e qual é a época quando foi criado aquele barramento. Barramentos seriais de alto desempenho modernos são muito mais rápidos do que barramentos paralelos de alto desempenho, mas de alguns anos atrás. Uma das vantagens do sistema de comunicação serial é que ele tem uma reduzida quantidade de sinais ou de condutores que você precisa implementar para fazer ele funcionar. Ou seja, você precisa de menos fios ou menos trilhas separadas na placa para a comunicação desse cara. De forma geral, então, isso é quase sempre, um barramento de comunicação serial é mais simples de implementar do que um barramento de comunicação paralelo na mesma faixa de frequências. Então, a comunicação serial ela é bastante prática de usar, é bastante simples de trabalhar. Existem, no entanto, diversas formas de comunicação serial que não são necessariamente compatíveis ou iguais entre si. Por exemplo, comunicação USB, PCI Express ou um cabo de rede são todos portas seriais, mas cada um deles usa uma forma completamente diferente de codificar ou transportar os valores dentro dele. Então, dentro das portas seriais, você pode dividir ainda em síncrona ou assíncrona. Na forma serial síncrona, você transporta, além de um sinal de dados, também o sinal de relógio, que diz quando aquele dado é válido, ou quando aquele dado deve ser observado ou modificado. Dessa forma, é bastante simples de você garantir que dois periféricos, ou dois dispositivos que estão se comunicando, mantenham o seu sinal em sincronismo. A própria porta serial, a própria comunicação serial, transporta junto com ela a informação de sincronismo. Porém, na serial síncrona, eu preciso de um condutor adicional agora para transportar, além dos dados, o sincronismo. Então isso fere a ideia da porta serial, que eu quero reduzir o número de condutores. A opção que eu tenho então aqui é trabalhar com serial assíncrona. Na serial assíncrona, eu não mando esse clock junto, eu mando somente o sinal de dados. Em compensação, eu preciso agora que os dois lados, para se entender, entrem em acordo quanto ao tempo que dura cada bit. Então, na serial assíncrona, o sinal de comunicação não tem relógio, mas você depende do relógio dos dois lados para que eles gerem internamente o próprio sincronismo. Como é que isso funciona? Durante a comunicação, eu vou ter uma taxa de comunicação que se chama de baud rate, quer dizer o quê? Quantos bits por segundo eu vou enviar naquela comunicação. Valores comuns baud rate são 1200, 9600, 19200, eles são múltiplos do número fundamental um pouco diferente. Muito antigamente, quando foi inventada a porta serial, ela era usada com motores mecânicos, então a baud rate era derivada da frequência da rede elétrica, e era de lá que ele derivava o sincronismo. Nessa época, a baud rate era 30 bits por segundo, o pessoal usava motores mesmo, então o sistema mecânico limitava a velocidade. Com o passar do tempo, o pessoal migrou para sistemas elétricos puramente e a frequência aumentou um bocado, mas ainda continuava sendo um múltiplo inteiro daquela frequência original 30 Hz. 115.200 é um dos mais comuns hoje em dia porque ele é relativamente tolerante a ruído, mas ele é rápido o suficiente para boa parte das aplicações. Uma coisa que tem que tomar cuidado é que a baud rate tem que ser igual nos dois dispositivos, porque senão eles vão entender errado na hora de ler a palavra um do outro. Então, se você quer mandar um número de 8 bits pela porta serial, o que você faz é colocar um bit de cada vez na linha e cada um deles se mantém por um tempo de bit que foi combinado entre as duas partes, ok? Agora tem um pequeno problema. Essa linha serial ela só pode estar em nível lógico alto ou em nível lógico baixo. Como é que eu sei onde começa ou onde acaba uma palavra de comunicação? Eu preciso de uma forma de comunicar isso, só que eu só tenho 0 e 1. O que eu posso fazer agora para dizer nada, para dizer que eu não tenho nenhuma comunicação rodando? Então, no acordo, existe uma pequena extensão também que diz quando começa uma palavra. Como é que isso funciona? Então, como uma parte do acordo ou do protocolo, uma linha inativa é mantida em nível lógico alto. Isso quer dizer que se um dispositivo não quer mandar informações, ele segura aquela linha de comunicação sempre em nível lógico 1. Uma linha que está estável e quieta em 1 quer dizer que não está passando nada. Se eu quero dizer que eu quero começar a mandar alguma coisa, eu tenho que gerar alguma coisa diferente na linha. Então eu mando um bit inicial chamado de start bit, que sempre é 0. Como a linha estava em 1 e sempre começa indo para 0, vai gerar aquela borda do começo e aquela borda sempre está lá. Aquela borda é a referência aonde você começa a medir o tempo de todos os bits da palavra. A partir desse ponto, o transmissor manda então, de acordo com a baud rate acordada, um bit de cada vez, começando sempre pelo menos significativo.
O número de bits pode variar de acordo com a necessidade do sistema. Sistemas mais antigos costumavam usar 5 bits somente porque era suficiente para a comunicação de texto. Hoje existe meio que um consenso, a ideia é trabalhar com um byte, que são 8 bits, então geralmente a gente costuma mandar 8 bits de dados logo depois do start. Então, para garantir aqui que eu terminei minha palavra, que volto para o nível inativo, a gente coloca também, depois do último bit de dados, um bit chamado de parada, um bit stop bit, que é sempre nível lógico alto. Esse bit precisa ser nível lógico alto para garantir que eu vou ter uma nova borda de descida se eu quiser mandar um próximo byte depois dele. Também é possível classificar sistemas de comunicação de acordo com a direcionalidade. A forma mais simples que eu tenho é unidirecional ou simplex. Nessa forma, eu tenho um dispositivo que somente transmite e um ou mais dispositivos que somente recebem. Isso é bastante comum, por exemplo, em sistemas de broadcast, como rádio e televisão, onde eu tenho uma emissora que somente manda informações e um ou mais receptores que recebem e mostram para usuários a informação final. No entanto, esse dispositivo que recebe a televisão não pode mandar nada de volta para a emissora. Eu também encontro o simplex, por exemplo, no receptor GPS. O receptor observa as sinais de satélite, determina a localização e o horário dele agora, e manda isso para mim na forma de uma comunicação serial por um canal que não tem retorno. A próxima que eu tenho aqui então é a forma de comunicação bidirecional multiplexada, ou half duplex. Nessa forma eu vou ter dois ou mais dispositivos se comunicando e eles podem transmitir ou receber informação, mas nunca ao mesmo tempo. Isso é bem característico em sistemas onde eu tenho mídia ou meio físico compartilhado para enviar e receber informação. É como, por exemplo, se eu tivesse 4 pessoas conversando numa sala. Qualquer uma delas pode falar, qualquer uma delas pode ouvir, mas você nunca pode ter mais do que um falando de cada vez, senão ninguém vai se entender. É o caso, por exemplo, de sistemas como Wi-Fi. Nesse sistema, eu posso ter vários dispositivos se comunicando, mas nunca posso ter mais de um transmitindo ao mesmo tempo. Se 2 tentarem transmitir ao mesmo tempo, você vai ter um conflito e talvez ninguém entenda nada. Isso também pode aparecer quando o sistema compartilha os mesmos condutores para enviar essa informação, como é o caso da USB 2.0. Na USB 2.0, o mesmo conjunto de fios é usado para enviar e receber, então ela pode enviar e receber, mas somente um de cada vez, ou envia ou recebe. E por último que eu tenho aqui então é a forma de comunicação bidirecional completa, ou full duplex. Nessa forma, eu posso ter 2 dispositivos comunicando e eles podem enviar e receber informação ao mesmo tempo. É o melhor dos mundos, só que em compensação eu preciso de 2 meios físicos separados para enviar e receber informação. Então ele é um pouco mais complicado de implementar, ele é um pouco mais caro de implementar. Como exemplo que eu tenho aqui então, é a minha placa de rede, um barramento PCI Express ou um barramento USB 3.0. O 3.0 vai ter sistema de comunicação, ele tem fios, tem condutores separados para enviar e receber, então ele pode trabalhar comunicando nas duas direções simultaneamente. Então uma coisa a tomar cuidado em sistemas de comunicação é que apesar da taxa de bits por segundo ser combinada entre as partes, talvez o teu receptor seja mais lento que o transmissor. Isso pode acontecer por diversas razões, entre elas somente ser um processador mais lento ou você ter no receptor um processo físico mais lento do que somente a comunicação. Por exemplo, se eu fosse como transmissor fazer um ditado para vocês de uma página de texto, você como receptor não ia conseguir escrever tão rápido quanto eu consigo comunicar o texto para vocês. Isso quer dizer o quê? Que você vai ter perda de dados. Eu vou estar falando várias frases, várias palavras que vocês vão perder o controle, você não vai conseguir acompanhar. Você precisa de alguma forma de dizer para mim, espera, senão eu vou perder informação. Ok? Então isso é a ideia de controle de fluxo. Eu preciso de alguma forma que o receptor mais lento peça para o transmissor esperar, para dar tempo do receptor resolver o que tinha que resolver. Um outro exemplo também seria uma máquina CNC recebendo comandos de um computador. O computador manda para ela comandos como mova para, mova para, mova para, em uma certa sequência. A máquina recebe os comandos bem rápido, mas a execução do movimento demora. Então, se o computador continuar mandando movimentos para ela, ela vai perder a lista de movimentos e não vai conseguir realizar o processo inteiro. Ela precisa de uma forma de avisar para o computador, espera, eu não acabei de mover ainda. Então, isso é o que a gente chama de controle de fluxo. Controle de fluxo é usado para pedir para que o transmissor espere. Pedir para esperar pode deixar a comunicação momentaneamente mais lenta, mas como você não precisa se repetir, você não perde dados, você ganha desempenho na média e você ganha confiabilidade da comunicação. Então, para fazer o controle de fluxo, você tem 2 formas. Então, no controle de fluxo por hardware, o que a gente faz é adicionar um sinal extra, um sinal de espera, que indica ao transmissor que o receptor ainda não está pronto. Isso é super simples, instantâneo, mas o sinal extra costuma aumentar custo. Se você pode usar ele, é ótimo. Se você não pode, você precisa de outra forma. Eu posso usar também o controle de fluxo por software. No controle de fluxo por software, eu vou usar o mesmo canal de comunicação que eu já uso para dados, para levar também um código que indica espera ou continua. Com isso, você consegue evitar aqueles condutores adicionais e reduzir o custo com eles associado. Valores convencionais para o código de continua ou de espera são valores como qualquer dado.
O código hexa11 a gente chama de x-on, é o código continua. O código hexa13, ou x-off, é o código hexa de espera. Uma coisa que tem atenção aqui é que para que você consiga fazer isso funcionar, o receptor tem que pedir espera enquanto está recebendo dados. Então ele tem que poder pedir enquanto ele está recebendo. Isso quer dizer o quê? Eu preciso de um canal full duplex de comunicação. Outra coisa que também complica um pouco é que como é que você consegue separar quando você recebe informação, um byte 11, como é que você consegue diferenciar esse 11 e saber se ele é um dado ou se ele é um XON? Então você precisa que um protocolo de comunicação, uma forma de codificar também o que é o byte hexa11, que não é o XON, tá ok? Então você tem uma complexidade um pouquinho maior, ele se torna um pouquinho mais lento por causa disso. Não é muita coisa, mas é um pouquinho. Mais uma coisa a considerar enquanto você trabalha com um sistema de comunicação é qual é que é o padrão elétrico que você usa para representar nível lógico baixo e nível lógico alto. Um dos mais simples é o TTL, que representa nível lógico baixo com uma tensão próxima da alimentação negativa, ou seja, algo entre 0 e 1 volt, e um nível lógico alto com uma tensão próxima da alimentação positiva, algo entre 2 e 5 geralmente. Embora seja simples, TTL não é muito tolerante a ruído. Um cabo de poucos metros já vai ser bastante interferência e vai degradar a comunicação. Uma forma de aumentar, então, a tolerância a ruído no barramento é você aumentar a separação entre a tensão usada para representar o nível 0 e a tensão usada para representar o nível 1. O RS232, então, sugere que você use tensões entre mais 13 e mais 25 para representar o nível lógico 0 e tensões negativas de menos 13 a menos 25 para representar o nível 1. Esse é um barramento bastante comum em porta serial que se acha em computadores. Com esse sistema RS232, geralmente pode chegar na faixa de 15 metros de comunicação sem muito problema. Se você precisar de distâncias maiores, o que tu pode fazer então é adotar a ideia de pares diferenciais. Em vez de você mandar o nível lógico alto e baixo pela diferença de tensão entre um fio e o terra, você parte dois fios do transmissor, tensão A e tensão B, representa o nível lógico alto e baixo pela diferença entre os dois. Por exemplo, nível lógico 0 com tensão A maior do que B, nível lógico 1 com tensão B maior do que A. Como ambos os fios vêm do transmissor, se acontece alguma interferência sobre esse condutor, geralmente a interferência afeta os dois da mesma forma. Então, por mais que você some nos condutores 10 vezes o valor do sinal, a diferença entre eles ainda continua sendo A maior do que B ou B maior do que A, como era no transmissor. Com esses sistemas aqui, a gente tem o RS422 e o RS485. Eles podem chegar na faixa de 1 km de cabo, só que você tem uma limitação de baud rate. Quanto mais para isso você tem então o RS422 e 485, que podem chegar até 1 km de cabo, com algumas limitações de baud rate, porém. A diferença entre 422 e 485 é somente no número de condutores. O RS422 é full duplex, ele usa 4 fios, 2 vão e 2 voltam. O RS485 é half duplex, ele usa só 2 fios que vão e voltam em momentos diferentes de tempo. Esse conector embaixo na esquerda é um conector padrão de porta serial RS232. Ele era bastante comum em computadores antigos para fazer o controle de modem e conexão à internet. Hoje em dia ele é menos comum, então você consegue comprar facilmente conversores USB para 232 e usar quando precisa. Como esse conector era feito para controlar modem, ele tem além dos sinais de dados TXD e RXD e dos sinais de controle de fluxo por hardware, que são RTS e ETS, um conjunto de sinais extras que é específico para o modem, como o sinal RI, por exemplo, que é Ring Indicator, para dizer que o telefone estava tocando. O que importa para nós, por enquanto, são TX e RX, que é transmissão-recepção, RTS e ETS, que são o controle de fluxo, e a direção de para onde eles vão, que é para saber quem ele controla. Então, na ativa, o periférico que gerencia portas seriais assíncronas é chamado de Universal Asynchronous Receiver Transmitter, UART. Esse é um nome bem comum, compartilhado inclusive por diversos outros microcontroladores. No caso da nossa ativa, nós temos um total de 8 periféricos UART, então a gente pode se comunicar com até 8 periféricos sem maiores complexidades. A velocidade dela, a baud rate, pode ser programada até 7.5 MB ou até 15 MB de acordo com como você configura a divisão do clock do sistema. Para evitar um número muito exagerado de interrupções a cada vez que você envia ou recebe um byte, a ativa tem um conjunto de FIFOs de 16 bytes em cada porta serial. Dessa forma você pode colocar 16 bytes na fila de transmissão e só recebe uma única interrupção quando estiver perto do fim, quando estiver quase acabando de enviar todos. Você consegue manter a porta ocupada mais tempo e o processador livre mais tempo quanto isso. Uma caixa de porta serial que nem sempre é tão conveniente é que ela costuma gerar interrupções no fim de cada transmissão ou recepção de um byte. Com isso você pode acabar tendo chuvas de evento que atrapalham o teu software e prejudicam o desempenho de outras partes mais críticas. Para reduzir esse efeito, o que a Ativa faz é fornecer para você um conjunto de FIFOs, de transmissão e recepção de até 16 bytes.
Com isso você pode enfileirar até 16 bytes para serem transmitidos, ou você pode deixar acumular até 16 bytes na recepção. E você pode programar para receber interrupções a cada 1 byte ou em diversos níveis diferentes da FIFO. Com isso você consegue reduzir o número de interrupções que você precisa para fazer o sistema trabalhar. Do ponto de vista de comunicação serial, ela trabalha com um protocolo assíncrono padrão, com sinais de start e stop para marcar o começo e o fim de cada byte. E também fornece para ti um mecanismo de paridade. Paridade é uma forma de detectar erro. Você pode configurar um transmissor e receptor do mesmo canal para usar, por exemplo, uma paridade par. E se chegar do outro lado um número com paridade ímpar, quer dizer que houve pelo menos um bit trocado. Ela também permite gerar e detectar line breaks. Line breaks é um conjunto de zeros muito longo. Se você lembrar cada byte, mesmo quando manda um byte em 0, com todos os bits em 0, ele vai ter no mínimo o stop bit de volta em 1. Se você mantiver a linha presa em 0 por muito tempo, você está gerando uma condição de exceção na porta serial que não deveria acontecer. Isso é chamado de line break. Em alguns protocolos o pessoal usa line break para indicar o começo ou o final de um pacote ou algum evento especial que está recomeçando, por exemplo, uma comunicação nova. Você pode configurar quantos bits ele usa em cada palavra de dados, 5, 6, 7 ou 8. Por exemplo, aquele protocolo super antigo era 5, um protocolo mais normal hoje em dia é 8 bits. Você pode configurar paridade com paridade par, ímpar, sempre 1, ou pode desativar a paridade. Você pode decidir usar 1 ou 2 stop bits. Você pode configurar ela para gerar 1 ou 2 stop bits depois de cada palavra. Em alguns sistemas mais lentos pode ser necessário gerar 2 stop bits para que ele tenha tempo de processar a informação. Se você quiser brincar um pouquinho em comunicações sem fio, tu pode usar uma porta serial IRDA. IRDA é uma forma de comunicação serial sobre infravermelho, só que ela tem uma codificação um pouquinho modificada em relação aos zeros e uns para reduzir o consumo de energia que o LED vai ter. Ela permite mais potência no LED em impulso, mas uma duração menor para consumir menos energia e ter menos chance de queimar o LED. Algumas portas seriais ativas também têm a parte de controle de fluxo por hardware. A porta serial 0 e 1 tem o controle de fluxo e a parte de controle do modem. As portas 2, 3 e 4 têm só o controle de fluxo. Uma coisa legal do barramento S485 é que você pode ligar vários periféricos para fazer comunicação em half duplex. Só que para isso você tem que dizer com quem você está falando. Nesse caso, tem um protocolo chamado EA485 que ele especifica um nono bit na palavra. Então, além dos 8 de dados, eu tenho um bit número 9. E esse bit número 9 serve para especificar se aqueles 8 bits são um dado ou se eles são o endereço de um periférico com quem eu quero falar. E como a porta serial depende de tempo, ela pode usar o outclock ou o sysclock para gerar internamente qual é que é a frequência de referência para a duração de um bit. Para gerar o baud rate, ele pode ser gerado a partir do outclock ou do sysclock. E mais embaixo eu tenho então um diagrama simplificado da porta serial da ativa. Na direita eu tenho os pinos TX e RX, ele vai controlar como se fosse um GPIO basicamente. Eu tenho aqui no meio, porém, um cara que controla para mim o tempo de um bit, ele gera a baud rate do meu sistema, e ele gera isso comparando com a frequência do clock que alimenta o módulo da porta serial. Aqui em cima o que eu tenho é o gerador de clock, ou o controle de clock desse módulo. Eu posso usar ele para escolher duas possíveis fontes de clock para alimentar essa porta. Então eu posso usar o PIOSC, que é aquele oscilador interno de baixa precisão de 16 MHz, ou eu posso usar o clock de sistema, que você configura de acordo com o PLL e um cristal externo quando quiser. Aqui no meio eu também tenho opções de controlar a interrupção, ou seja, decidir quais são os eventos e quais a função que ele chama quando acontece cada evento possível da porta serial. Por exemplo, quando transmitiu um byte, quando teve um erro de transmissão, ou quando recebeu um byte, ou quando teve algum erro de recepção. E aqui embaixo eu tenho os registros de controle, que define para mim, entre outras coisas, tamanho de palavra, paridade e modo de endereçamento da porta. Ok? Então isso aqui basicamente a gente precisa saber que existe para conseguir entender o que acontece dentro do TivaWare. A partir daqui, bora para o TivaWare, bora trabalhar com esse exemplo.